vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Quero compartilhar uma palavra aqui com os amigos. Glória a Deus. O dom desce. Eu quero pôr para fora. Quero pôr para fora. O dom do Espírito desceu. Eu quero compartilhar, eu quero pôr para fora. Essa é a live aprendendo a amar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é linda. É linda. A palavra de Deus. Então eu vou compartilhar esse dom. Se servir para você, deixa entrar aqui e cair aqui. Mas se não servir, deixa entrar aqui e sair aqui. Porque para aqueles que crêem, nenhuma explicação é necessária. Mas para aqueles que não crêem, nenhuma explicação será o suficiente. Ele vai sempre duvidar. Olha aqui, ó. Eu quero falar sobre isso. Podemos ser um problema ou a solução deles. Podemos ser um problema ou a solução deles. Repetem comigo. Podemos ser um problema ou a solução deles. Ah, mas é que ninguém sabe o que acontece na minha vida, de onde eu veio. Nessa vida ninguém nunca me ajudou, não. Nunca tive nada. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, fala da história de Naamã, um general do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. E a lepra naquele tempo, a lepra no Antigo Testamento tipificava a condição espiritual do homem não regenerado. Não havia cura, assim como na terra não há cura para o pecado, não havia cura na terra para a lepra. Assim como na terra não há cura para o pecado, você está entendendo? Não havia cura na terra para a lepra. Você está entendendo? Ele era um homem de grandes qualidades, mas não podia salvar ou curar da lepra. Ele continuava sendo, embora as suas qualidades, ele continuava sendo um homem leproso. E assim acontece com milhões no mundo. Eles acreditam que o seu status, o seu dinheiro, a sua posição significam algo diante de Deus. Mas não significam absolutamente nada. No versículo 2, fala que da Síria tinha saído as tropas armadas e tinha levado preso uma criada ainda pequena da terra de Azael, a qual servia a mulher de Naamã. Quer dizer, parece que de Jerusalém essa jovem tinha sido raptada. Hoje isso era sequestro. Então ela teria tudo para ser uma menina enfunada. Ela teria tudo para ser uma jovem mal-humorada.
decepcionada. Ela teria tudo para entrar em depressão. Ela teria tudo para murmurar contra Deus. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo para ser amargurada, mal-humorada, zangada para com Deus. Por Deus ter permitido que ela fosse levada cativo. Quer dizer, na linguagem de hoje, por Deus ter permitido para ela ser sequestrada. Ela poderia, vamos supor, trazendo para o tempo de hoje, para os cristãos de hoje, ela poderia viver nos cantos moribunda, pedindo para Deus pesar a mão na mulher de Naamã e Naamã. Pesa a mão nele, Senhor. Eu sou sapatinho de fogo, eu sou xodózinho do Senhor, ele não sabe com quem está mexendo. Você está entendendo? Pesa a mão nele, me tira daqui, Senhor, eu estou longe da minha família, eu não tenho alegria nesse lugar. Ei, caramba, ela tinha tudo para ser um problema. Ela tinha tudo para ser um problema. Mas ela sabia sofrer com classe. Ela não perdia a pose. E dentro dela havia um Deus que ela servia, que ela acreditava que esse Deus estava com ela. Calabá. Mas como Demirzinho, você sabe que ela acreditava que Deus estava com ela? Por quê? Por causa desse versículo. Olha aqui, ó, no 3. E esta disse a sua senhora: se rogasse ao meu senhor, o profeta que estava em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora, que coração que é esse? Alguém que foi levada cativa por esse homem. Alguém que é escrava daquela família. Ela acreditava que Deus estava com ela, por quê? Porque ela falou assim, ó, tem um profeta, e se ele for o profeta vai restaurar ele da lepra, porque o profeta serve o Deus dela. O profeta serve o Deus dela. Essa menina, a Bíblia não fala nem o nome dela, mas o que ela faria, a atitude dela, em resolver, em ser a solução de um problema, tocaria nações. Ela não tinha nome, a Bíblia... Ó, por isso, querido, Deus não dá ênfase em falar de nome. Deus dá ênfase em fazer proeza com aquele que quer ser a solução. É por isso que João Batista não falava nome. Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Ele exaltava alguém que viria depois dele, que era primeiro do que ele. Assim como essa menina escrava tinha sido raptada, tinha tudo para ser um problema, tinha tudo para ficar falando, olha, eu não consigo trabalhar aqui, estou com saudade da minha família. Mas quando ela soube que o senhor dela era leproso, quando ela soube que o raptor dela era leproso, ela desejou que o seu raptor fosse curado da lepra. Por isso que não há desculpa para fazer o bem. Sejamos a solução e não o problema. E a palavra dela. Ah, mas tem gente que fala assim, eu não tenho palavra. Você acha que as pessoas vão acreditar em mim? Eu não sou formado em teologia. Por isso que eu prego essa palavra, queridos. Aqui, ó, tô com a minha roupa de trabalhar. Por isso que eu prego. Sabe por quê? Porque
Quando chegar a hora de Deus, é Deus que vai fazer. Quando chegar a hora de Deus, os peixes, ele vem para a rede. Quando chegar a hora de Deus, o extraordinário acontece. Você está entendendo? Não é nossas habilidades. Não é nossas habilidades, é Deus. Porque, ó, talvez tem gente que fala assim, eu não sou formado em teologia, como eu vou pregar? Ninguém conhece o meu ministério, como que eu vou andar por esse mundo? Essa menina, o Espírito Santo, não cita o nome dela. Agora, quando é de Deus, as pessoas crêem no que você está falando. Quando o que você está falando é de Deus, o que você fala convence. O que você fala toca no coração. Porque essa menina, sendo uma escrava, a mulher de Naamã poderia fazer descaso dela. O que você está falando, escrava? Você não sabe de nada. É maravilha! Mas era Deus que tocou para ela falar. Quando Deus toca para falar, coisa extraordinária acontece. É por isso que Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. É Ele que vai convencer. É Ele que vai fazer as pessoas reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí a mulher falou. E Naamã foi, notificou ao seu senhor, que declarou dizendo assim, dito, a menina que é da terra de Israel. Não, maravilha! A menina falou para o seu senhor, poderia falar, quem falou para você? Aquela guria. Ela está falando isso daí porque ela quer se ver livre. Não. Deus vai usar você para falar com pessoa que tá com a faca na degola. Deus vai usar você nessa terra para falar com um grandão, que é grandão, mas por estar com a faca na degola, vai ouvir aquilo que sair da tua boca. Então abra a boca e não se detenha. Bem, é fácil. E todo mundo já sabe o resto da história, porque tô saindo já para trabalhar. E assim José também. Ele poderia ser um problema. Ele poderia falar ali, ó, não vou trabalhar. Faça o que quiser de mim. Eu fui tirado do meu pai, que é mais tristeza do que essa, para viver longe do meu pai. Para sofrer a decepção que eu sofri com meus irmãos, é melhor a morte. Mas não. Ele era submisso. Ele continua submisso. Potifar colocou tudo da fazenda na mão dele. E na hora que a dona veio agarrar ele, ele poderia falar assim, eu vou dar o troco, vou deitar com ela para Faraó, por causa que Potifar tá me mantendo aqui escravo, vou dar o troco. Ele poderia também deitar com ela, se fosse alguém carnudo, se ele fosse um problema, ele poderia deitar com ela e ela depois se apaixonaria por ele e ele assim seduzir ela para ela ser uma válvula de escape para ele sair dali, escapar dali. Mas quando chegou diante da dona, ele foi fiel. Na cadeia ele foi fiel, porque ele não era um problema, ele era a solução. Lá na cadeia ele começou a ser a solução. Aí o carcereiro entregou tudo na mão dele. Quando ele viu o padeiro e o copeiro triste, ele viu e ambos contaram o sonho para ele, ele foi a solução. Ele tinha tudo para ser um problema. Em qual ambiente que ele passou, ele poderia ser um problema, mas ele sempre foi a solução. E depois um dia lá como governador do Egito, ele foi a solução para conservar a sua família, a sucessão da sua família em vida, e ele foi a solução para aquela nação não perecer. E aí? Não dê desculpa. Seja a solução. Onde eu ia dar desculpa mesmo, que não dá, que
Estou afligido? Aonde? 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 Se a gente falar que não dá, é porque a gente está cheio da gente, não cheio de Deus. Eu tenho outra palavra que Deus me deu, quando Jesus fala, vós sereis minha testemunha. Eu fui buscar no dicionário grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, a palavra testemunha no grego significa mártires. Jesus disse, vós sereis os meus mártires. Vós morrerão, vocês trarão tantas evidências que vós, sobre o meu nome, que vocês serão mártir em meu nome. É por isso que ele disse que não deixou ninguém pregar, mas depois que veio o Espírito Santo tomou eles, e eles se encheram de ousadia, e foram para cima, pregar a palavra, se tornaram mártires, e não fecharam a sua boca. Agora, eles eram cheios de Deus, o que tem parado nós, o que tem fechado a nossa boca. Será que nós estamos cheios? Será que nós estamos cheios? Com certeza essa jovem tinha sido raptada, mas ela falou, eu tô indo, mas no meu coração Deus está indo também. Eu tô sendo raptada, eu tô sendo levado da minha família, mas Deus está indo junto comigo no coração. José falou, eu fui trazido do meu pai, me enganaram, falaram que o meu pai que uma besta me mataram, eu tô longe da minha família, mas Deus está aqui no coração, Deus está comigo. No entanto, que na hora que a mulher de Potifar queria deitar com ele falou assim, o Senhor está aqui, eu te sirvo, eu sirvo Potifar abaixo do Senhor, mas acima de Potifar eu sirvo o Senhor, e o Senhor está comigo. Ele foi para a cadeia, ele falou, eu estou na cadeia, mas o Senhor está comigo, onde você está mesmo? Paulo e Silas foi jogado na cadeia, enquanto eles tinham ido orar na casa de uma mulher, e de repente a estratégia do caminho deles mudou, depois que eles expulsou o demônio de uma jovem, e jogado na cadeia, onde foram açoitados em praça pública, ficaram quietinhos, moribundo. Falou, acabou para nós, Silas. Se tivesse alguém que viesse aqui visitar nós, para nós falar para eles o que está acontecendo, para eles orar para nós, porque olha o que está acontecendo com nós, para nós ter feito a obra de Deus. Ó. Não é fácil fazer a obra de Deus. Eles poderiam se tornar um problema. O olho dos presos, eles começaram a cantar e começaram a orar, os presos olhavam para eles. Sabe por quê? Porque é na hora da decepção, é na hora que nós estamos passando por pressão que as pessoas elas nos observam para ver se nós vamos ser um problema no meio da pressão, se ver se nós vamos dar desculpa em meio ao caos, em meio à escassez de pão, em meio ao desemprego, em meio a tanto boleto de conta para pagar. As pessoas ficam olhando para ver se escuta dentro da tua casa, para ver se escuta o que está acontecendo, alguém reclamar. Eles estão observando para ver se você vai ser um problema ou vai ser uma solução. Mas só que Paulo e Silas oravam e cantavam e houve um terremoto. Guarda esta palavra. A oportunidade está aí de ser um problema ou ser a solução dele.